Oi, eu sou a Nicole Zegbe e quero conversar com vocês hoje sobre uma das técnicas preditivas da antiguidade, a profecção. Falar de técnicas preditivas, essa análise qualitativa do tempo que a astrologia faz, remete inevitavelmente à questão entre destino e livre-arbítrio. Embora isso já tenha sido discutido aí exaustivamente, fato é que quem estuda astrologia, seja por hobby ou para fazer disso seu ofício, em algum momento vai ter que se debruçar sobre esse tema. Então eu gostaria de, antes de falar da técnica preditiva propriamente dita, falar um pouquinho disso, dessa noção de destino na astrologia antiga. E eu estou me referenciando aqui em algumas passagens de Vales e de Ptolomeu. E a partir disso, dá para dizer que a noção de destino na astrologia antiga compactua com a filosofia dos estoicos, que acredita num determinismo em relação ao destino. Só que o destino aqui não é um destino cego, porque eles associam o destino à responsabilidade de reconhecer o que lhe cabe, que lhe pertence. E essa junção aí de responsabilidade e destino me remete às moiras e a Íbris. E eu estou falando aqui de mitologia grega, né? As moiras representam o destino, porque elas são o quinhão, a parte, o que cabe a cada um, enquanto a Íbris, o pecado da Íbris, se relaciona com o descomedimento, o excesso, a desmesura, a insolência, querer ir além do limite daquilo que lhe cabe. Inclusive, a frase famosa escrita no pórtico do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, era destinada justamente para as pessoas que cometiam esse pecado da Íbris. Ou seja, por mais que a gente esteja falando aqui de um determinismo envolvendo aí causa e efeito, esse determinismo vai só até onde começa a responsabilidade. Então, o conceito de destino perpassa responsabilidade e autoconsciência. Valens fala uma coisa mais ou menos assim, que prevê, nos poupa de ser escravizados pelos deuses da esperança e da fortuna, de ficar esperando que as coisas aconteçam sem ter consciência de quão ilusórias e precárias são as condições, os acidentes da fortuna. E Sêneca, embora Sêneca, o filósofo estoico, né, embora ele diga que o destino conduz aqueles que consentem e arrasta os que não consentem, embora ele diga isso, para os estoicos, responder às necessidades do cosmos, do destino, que o destino lhe coloca, é uma escolha. E claro que a partir do momento que você aceita e reconhece as obrigações do destino que lhe cabe, você passa a fluir, a pertencer aí a essa rede de encadeamento natural que une todas as coisas. Essa é a noção por trás aí
do conceito de responsabilidade e destino. A profecção, ela consiste em avançar uma casa-signo a cada ano de vida do nativo. E eu falo aqui casa-signo pressupondo a utilização do sistema de casas de signos inteiros, tá? O conceito simbólico por trás dessa técnica é de que, junto com a casa, avançam também os assuntos da vida do nativo para adiante no tempo. Mas vamos ver isso na prática, que fica mais claro. Quando o bebezinho lá completar 1 ano de vida, o ascendente e os planetas que estiverem no ascendente, e lotes, enfim, supondo que tem alguma coisa, avança junto para a segunda casa. Quando ele completar 2 anos, quando ele fizer 2 anos, o ascendente vai para a terceira casa, porque ele já viveu 2 anos, ele começa a viver o 3º ano de vida. Então, esse espaço de tempo, quando você avança o ascendente para a terceira casa, esse avanço, nesse período aí em que ele vive o 3º ano, é como se ele caminhasse também nessa terceira casa. Esse é o conceito simbólico por trás da técnica. Essa é a ideia. Então, o avanço das casas vai acontecer dessa forma, tá? Existe um padrão que a cada 12 anos o ascendente vai voltar para a primeira casa. Então, quando o nativo completa 12 anos, o ascendente está na primeira casa. Quando ele completa 24, 36, 48 e assim sucessivamente. Vamos usar aqui um exemplo em que o nativo está completando 20 anos. Ou seja, eu vou avançar o ascendente até que eu encontre um local correspondente a essa idade. Eu posso partir do ascendente já utilizando a idade de 12 anos, porque fica mais fácil, mais próximo da idade a qual eu tenho que avançar a minha profecção. Fazendo isso, eu vou chegar até a casa 9. Então, a casa 9 vai ser a casa ao qual se chegou por profecção, o signo ao qual se chegou por profecção. Isso significa que o ascendente e os planetas do ascendente ou de outras casas no momento da profecção, esse lugar da onde você parte, que distribui, que avança, ele representa a matéria e ele pode ser aí comparado a um significador. Enquanto o outro planeta, o outro lugar ao qual se chega avançando por profecção, esse lugar pode ser comparado a um promissor. O planeta que distribui, que avança, cede o lugar, oferece sua matéria e pode ser equiparado aqui a um significador, ao signo ou ao planeta ao qual ele chega por profecção, que recebe e que, a partir da sua natureza, dá forma à matéria do planeta profetado. Esse mecanismo de transmissão envolvendo aí matéria e forma é a base da interpretação dessa técnica preditiva. Esse conceito ele foi esclarecido por Robert Hahn, que, traduzindo a obra de Valens, associou a palavra utilizada pelo autor
a palavra que ele utilizava para designar o local ao qual se chega por profecção, com o conceito de forma da teoria aristotélica. E a partir disso, ele se apropriou aí desses elementos da teoria aristotélica e introduziu esses elementos, adaptando, né, claro, ao contexto astrológico. Então, para que fique mais claro o que é matéria, o que é forma, eu vou dar um exemplo bem prático, bem palpável. A gente tem a matéria exemplificada aqui por uma chapa de madeira. Uma chapa de madeira, ela é um conjunto de potenciais, porque ela pode vir a ser uma cadeira, um armário, uma cama, um banco. E é quem dá forma para essa chapa de madeira que escolhe qual potencial, de acordo com o que bem entender, de acordo com o que lhe é favorável, enfim, é essa pessoa aqui, no exemplo da madeira, que vai escolher o que fazer da chapa de madeira. Contextualizando, o planeta que distribui, que é a matéria, ele oferece o seu conjunto de potenciais ao local, ao signo ou ao planeta que ele chega por profecção, para que esse planeta dê forma, e ele vai dar forma a partir da própria natureza, do jeito dele, tá? Então esse é o conceito, o principal conceito de interpretação para profecção, tá? E aqui é muito interessante porque a ordem dos fatores altera sim o produto. Vale dar um exemplo de Saturno distribuindo a Júpiter, e fala que essa distribuição indica um ano em que o nativo pode receber benefícios de heranças, de legado, enquanto se a distribuição for de Júpiter a Saturno, o nativo vai ter um ano em que as parcerias, as alianças vão ser instáveis, em que os seus projetos vão sofrer restrições, que ele não vai conseguir expandir os seus projetos. Pode acontecer desobediências no círculo familiar, ou seja, uma interpretação, uma indicação da outra é muito diferente. E eu cito isso aqui porque, caso a pessoa que estiver assistindo a aula venha de um conhecimento da astrologia moderna, ela não vai conhecer isso não é feito dessa forma. Então acho importante frisar bem, tá? Então, estabelecido aí a base teórica de interpretação, a gente vai para a prática. E a primeira coisa que deve ser feita é a determinação do regente do ano, do cronocrata. Esse regente, esse cronocrata, vai ser estabelecido a partir do avanço do ascendente. Então, avançando o ascendente, o planeta que estiver na casa ao qual se chega por profecção, no signo ao qual se chega por profecção, será o regente do ano ou o cronocrata. Então, se eu tenho Vênus na casa 9, ela vai ser a regente do ano. Puxa, mas eu tenho Vênus
e Sol. E daí, o que eu vou fazer agora? Valens estabelece que o planeta que estiver no menor grau do signo vai ser o regente. Então, o planeta que aparecer primeiro no signo é o regente. Se eu tenho Vênus a 4 graus e Sol a 16, Vênus é a cronocrata. Agora, se eu avançar o ascendente e chegar num signo em que não tem nenhum planeta, bom, se a primeira premissa não é satisfeita, eu vou buscar o regente, o cronocrata, na Revolução Solar. A Revolução Solar, ela entra aqui na profecção como uma técnica auxiliar. Eu vou falar mais disso depois, tá? Então, olhando a Revolução Solar, e aqui é importante frisar que a qualidade do ano é dada pelo signo e não pela casa. Então, eu vou olhar na Revolução Solar, não a casa 9, eu vou olhar o signo ao qual se chega por profecção. Vamos supor que aqui a casa 9 esteja o signo de Aquário. Então, eu vou olhar na Revolução Solar se tem algum planeta em trânsito no signo de Aquário. Se tiver algum planeta, vamos dizer que Mercúrio esteja transitando em Aquário, ele vai ser o cronocrata daquele ano. Se não tiver nenhum planeta em trânsito no signo ao qual se chegou por profecção, o regente do ano, o cronocrata, vai ser o regente do signo da profecção. Nesse caso aqui vai ser Saturno, o regente de Aquário. Então a gente vai seguir aí essas três premissas, porque elas têm uma ordem de importância. Se uma não for satisfeita, você tenta a outra, certo? Primeiro, o planeta do mapa natal, no signo da profecção. Depois, o planeta que estiver em trânsito na Revolução Solar, no signo da profecção. E a última opção seria o regente do signo profectado. Estabelecido o regente do ano, a gente vai olhar no mapa natal em que condição esse planeta vai estar no mapa, quais os aspectos que ele faz, e dessa forma estabelecer quais as promessas que o mapa natal dá para o ano do nativo. Além disso, depois de ver isso, a gente vai olhar para que local, para que signo o ascendente, o Sol e a Lua estão sendo profetados, tá? Também vamos olhar os outros planetas, o meio do céu, as partes árabes, mas o ascendente, o Sol e a Lua é que determinam a qualidade aqui no sentido de o ano ser um ano favorável ou não, tá? Então, por isso que eu citei esses três aqui. O ascendente vai dar uma tônica geral do ano. É isso que a gente vai analisar nessa transmissão. No caso do Sol, ele vai dizer sobre os êxitos dos projetos do nativo e sobre o pai. A Lua sobre as condições emocionais do nativo para aquele ano e também sobre os filhos, uma possível gravidez e sobre a mãe. Então, estabelecido isso, a gente ainda vai olhar mais algumas coisas que dão uma ideia geral e ajudam a estabelecer o quão favorável ou não será o ano. Então, Valens diz que é importante a gente olhar a transmissão de onde para onde. Se a transmissão se der de um ângulo para outro ângulo, ou de um benéfico para outro benéfico, ou além do ângulo, caso sucedente pode ser colocado aqui também nessa condição,
a previsão é de que o ano mantenha as condições favoráveis que já vinham acontecendo, que se mantenha a expansão e as realizações de vida do nativo que ele já está tendo. Se a transmissão se der de uma casa cadente para um ângulo ou da casa cadente para uma casa sucedente, de um maléfico para um benéfico, vai haver um cessar de obstáculos, uma melhora no ano do nativo em relação ao que ele estava vivendo. E o quanto vai ser a melhora é o regente do signo da profecção aqui, do local profectado em questão, que vai estabelecer as condições desse regente. Se a transmissão se der de um ângulo para uma casa cadente, de uma casa sucedente para uma casa cadente, ou de um benéfico para um maléfico, a significação é de uma piora, de um ano desfavorável, tá? Se o ascendente chegar por profecção aos nodos lunares ou ao Sun, ou fizer quadratura a eles, a gente chama aqui que o ano será um ano climatérico, ou seja, vai ser um ano que oferece perigo para o nativo. E aqui o perigo não é necessariamente um perigo físico, tá? Você tem que analisar aí o contexto. Se o ascendente chegar por profecção ao local onde está a fortuna, e esse local for uma casa favorável e for aspectado por benéficos, a indicação é de ganho de honra, de status, de que as expectativas do nativo vão se cumprir. Se o ascendente transmitir para o lote do espírito e ele estiver aí nas mesmas condições que eu citei para a fortuna, a promessa é de que o nativo desenvolva seus dons, se desenvolva intelectualmente, espiritualmente. Vai ser um ano aí de tomar decisões. Agora, claro, aqui a gente está lidando com coisas que são ideais, né? As regras aqui apresentam condições ideais. Na prática, vamos dizer que o ascendente distribua para o lote do espírito, mas esse lote do espírito ele não está angular, transmitido com um aspecto só de benéficos. Ainda assim, significa um desenvolvimento de dons, do intelecto, do desenvolvimento espiritual. Só que vai ser um caminho a percorrer que envolve sofrimento. Se está aqui na casa 8, se chega na casa 8, vai envolver perda, vai envolver angústia. Então, essa flexibilização, essa contextualização do que Valens coloca, que a gente tem que fazer para interpretar, né? Outras duas coisas que ele fala, quando eu tiver Júpiter ou Vênus no ângulo do ascendente profectado, é uma indicação de ativação de casamentos e filhos no ano. Ou se eu tiver os luminares transmitindo para benéficos, ou o contrário, benéficos para os luminares, indica alianças, união. Se eu fizer todas as transmissões e tiver aí um balanço geral de que é um ano desfavorável, se a maioria das transmissões é desfavorável, mas os luminares e o ascendente transmitem favoravelmente, o ano vai ser favorável, vai ser um ano de realizações, de êxitos, mas vai ser um ano que exige vigor do nativo, esforço, porque as coisas podem atrasar, vai encontrar obstáculos no meio do caminho.
mas ele vai ter êxito, vai ser um ano que ainda assim ele vai realizar coisas. Isso porque, como eu tinha dito antes, são esses 3 pontos aí, os luminares e o ascendente, que determinam a qualidade nesse sentido de ser favorável ou desfavorável o ano. Então, nesses 3 pontos aqui que eu vou definir isso, tá? Aí depois, no exemplo, eu vou refazer aí todos esses conceitos na prática, meio que um passo a passo, vai ficar mais claro, né? Então, a partir disso, dessa determinação de promessas da profecção, promessas essas que já foram, que estão no mapa natal, não adianta você ter a profecção prometendo 1000 maravilhas e isso não está prometido no mapa natal. As coisas que não tem testemunho no mapa natal não são passíveis de se realizar, certo? Tendo estabelecido aí as previsões na profecção, eu vou olhar a revolução solar. A revolução solar aqui, ela é uma técnica auxiliar. Eu vou buscar confirmar as previsões da profecção na revolução solar. E isso de utilizar a revolução solar como uma técnica auxiliar era exatamente o que os gregos faziam. Uma coisa importante aqui, a revolução solar não é nada além dos trânsitos do mapa natal daquele ano. E quando a gente fala em trânsitos na astrologia helenística, a gente tem que considerar que eles só vão ter efeito, só vão produzir efeito, e quando eu digo produzir efeito eu quero dizer vão gerar acontecimentos com potencial que mereçam ser considerados na vida do nativo, se esses trânsitos se acontecerem a partir de cronocratas ou do Sol, da Lua. Então, vou repetir para ficar mais claro. Se eu tiver em trânsito, ou seja, na Revolução Solar, testemunho de um planeta que não é o cronocrata, que não é nem o Sol nem a Lua, que não está no signo da profecção ou no signo ou nos signos aos quais os luminares chegaram por profecção e nem faz aspecto com nenhum desses 3 planetas, o que ele testemunha para aquele ano não adianta você considerar. Ele não tem potência para realizar aquilo, ou se realiza é um acontecimento ínfimo, tá? Então a gente só considera nas previsões o regente do ano cronocrata, os luminares e os planetas que aspectam esses 3 ou transitam aí pelos signos da profecção dos luminares e do cronocrata. E aqui, claro, não precisa ser só o cronocrata da profecção, tá? Aqui a gente considera o cronocrata Firdari, enfim, os planetas que tenham seus testemunhos ativados para aquele ano especificamente. São esses os planetas que a gente vai considerar na hora de fazer uma previsão. Então a gente vai olhar na Revolução essa confirmação das previsões feitas pela profecção. Caso as previsões não se confirmem na Revolução, elas não acontecem naquele ano, certo? Se eu tiver uma previsão de gravidez
por profecção, mas na Revolução eu não encontro isso. Muito provavelmente não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Então, feito essa outra análise, para finalizar aí, na verdade é uma análise do ano, na verdade, ela finaliza aqui, quando eu faço essa delineação da Revolução Solar. Mas além da previsão da profecção anual, eu posso fazer também a previsão por profecção mensalmente. Eu posso afunilar o tempo para determinar as coisas, fatiando aí o tempo em 12, considerando, claro, o ano do nativo. Então, como que eu vou fazer essa distribuição mensal, essa profecção mensal? Eu vou partir do signo ao qual eu cheguei por profecção naquele ano. Esse signo vai ser o primeiro mês do ano do nativo, e o ano do nativo começa no dia do seu aniversário. Então, o exemplo aqui, o mês do aniversário é julho. Então, eu uso esse mês que está na casa ao qual chegou por profecção, ao qual o ascendente chegou por profecção, como o mês 1. Eu quero saber de um acontecimento que aconteceu em novembro. Então, partindo de julho, eu vou avançar 5 casas. Se eu quisesse saber algo que aconteceu em setembro, eu avanço 3 casas. Pensando aqui, tá, que a casa 1 é uma casa. Então, eu saio da casa 9, se eu quiser saber aqui a previsão para setembro, eu saio da casa 9 para a casa 11. Chegando na casa 11 e avanço junto da 9 para 11, os planetas ou as partes, enfim, que estiverem na casa 9. O processo é o mesmo da profecção anual. Só muda essa ideia aí de fatiar o tempo em 12. Transmitindo, avançando melhor esses planetas aí e o ascendente da profecção para o mês que eu quero estabelecer alguma coisa, eu analiso a relação aí de aspectos, enfim, estabeleço um regente da profecção mensal e uma coisa interessante é você olhar os trânsitos. Se você tiver claro o período, né, que você quer, o mês mesmo que você quer, você pode olhar os trânsitos e buscar nos trânsitos uma confirmação para os acontecimentos, tá? Então, eu acho que de teoria é isso. Vamos dar uma olhada no mapa e vamos ver a prática. O mapa que eu trago aqui como exemplo é um mapa de uma americana chamada Amanda Knox. Ela foi acusada de assassinar a colega que dividia a casa onde elas moravam. Ela saiu dos Estados Unidos aos 20 anos para morar num vilarejo na Itália para estudar. Chegando lá, ela foi morar com essa garota que foi assassinada, não a conhecia, tá? E em seguida, já que ela se mudou, essa garota foi assassinada, ela foi degolada, teve abuso sexual, foi um crime, um assassinato bem feio, assim, bem... exatamente por isso, né, acabou causando muito furor, um vilarejo, né, claro, a mídia aproveitou. A Amanda foi acusada de matar aí a colega, ela e o namorado. Esse namorado também ela tinha acabado de conhecer, tá? A trajetória dela, para quem se interessar, você pode assistir, tem um documentário na Netflix que é bem interessante.
Vocês podem assistir. Para o que eu vou colocar no mapa aqui, essas informações acredito que sejam suficientes, tá? Então vamos dar uma olhadinha no mapa. Partindo do mapa natal, a gente vai fazer a profecção para 20 anos, idade com a qual a nativa saiu dos Estados Unidos para morar na Itália, para estudar, e foi então acusada aí de assassinar a colega. Esse ano aí foi 2007, tá? Então a gente vai profectar o ascendente para essa idade e a partir disso estabelecer o cronocrata ou o regente do ano. Vamos lá. Vejam aqui, sabendo que aos 12 anos o ascendente retorna à primeira casa, eu parto do ascendente de 12 anos, avançando até chegar aos 20. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O ascendente profeta para a casa 9, para o signo de Aquário. Como a casa está vazia, não tem nenhum planeta na casa a qual o ascendente chegou por profecção, eu vou buscar o regente do ano na revolução solar. Não esqueçam que é o signo que qualifica o ano. Então a gente vai olhar agora na revolução solar, não a casa 9, a gente vai olhar o signo ao qual a gente chegou por profecção, tá? Como não tem nenhum planeta aqui em Aquário, que esse aqui já é um mapa da revolução solar, Saturno, como regente do signo da profecção, vai ser o cronocrata do ano. Agora, antes de voltar para o mapa natal e dar continuidade à análise, eu quero chamar a atenção de vocês para a sobreposição de testemunhos aqui. O signo da profecção no ascendente da revolução solar. Isso é um sinal de que as promessas do mapa natal vão ser efetivadas. É um alerta. Vale a pena ficar bem atento quando isso acontecer. Voltando ao mapa natal, a gente vai observar as condições do cronocrata. Saturno na 7, fazendo oposição ao ascendente e também à antícia do Sol. Isso vai indicar restrições à nativa, fisicamente falando, e restrições também à sua honra e ao êxito dos planos que ela possa ter estabelecido aí para o ano. A conjunção de Saturno com a Lua aponta restrições emocionais, e as restrições às quais eu me refiro, todas elas, e não apenas essas do aspecto com a Lua, com Saturno na 7, como regente do meio do céu, da 8 e da casa 9, essas restrições vão ter ligação com a imagem pública, o estrangeiro, o estudo superior e com a morte, sendo aí as restrições provenientes das relações com os outros, não apenas de relações amorosas, ok? E veja que interessante, a Lua rege a casa 8 da 7, a morte do outro. Saturno e Lua fazem oposição antícia de Mercúrio e Vênus. A Lua em oposição exata a Mercúrio. Mercúrio é o regente do ascendente e Vênus, como regente da 12 e da 5, dão indicação da implicação dela direta nos acontecimentos, que vão envolver sexo, inimigos ocultos e também aprisionamento. Antes de dar continuidade, eu queria deixar claro que não pretendo fazer uma análise profunda do mapa aqui. Minha intenção é fazer uma análise desses pontos todos que eu abordei aí falando da técnica, para que fique bem claro como fazer. Então,
delineadas já as promessas aí do mapa natal, a gente vai analisar a profecção dos luminares e do ascendente. Primeiramente, vamos analisar aqui as condições gerais apontadas por Wavins como indicadoras da qualidade do ano do nativo. O ascendente profeta para a casa 9, uma casa cadente, chegando aqui numa oposição a Marte, que nesse mapa age como um maléfico, o que nos dá uma indicação desfavorável, de um ano desfavorável, né? O Sol saindo da casa 2, uma casa sucedente, mas que não é tida como favorável, avançando 9 casas, vai chegar na casa 10, uma casa angular. Mas ele sofre com a quadratura de Saturno e não aspecta a Júpiter. Assim, não chega a ser um testemunho de um ano favorável aqui, tá? A Lua sai de uma casa angular e depois de avançar aí as 9 casas, a gente chega na casa 3, uma casa cadente, a Lua distribuindo para Marte, uma conotação, uma indicação clara de um ano desfavorável. A partir dessa análise que a gente acabou de fazer, a gente pode afirmar que a nativa não vai ter um ano favorável. Ainda que não seja um ano climatérico, não vai ser um ano favorável. A gente não encontrou também o ascendente distribuindo nem para a fortuna e nem para o espírito, né? Agora, então, vamos olhar individualmente todos os planetas e estabelecer para quem eles estão transmitindo e quais as previsões que a gente pode fazer a partir disso. Sol, Mercúrio e Vênus distribuem para Júpiter, já que quando a casa está vazia, quando um planeta chega por profecção a uma casa que não tem nenhum planeta, a distribuição é feita para o regente da casa. Agora, ainda que Júpiter seja um benéfico, ele está em aversão à casa 10 e distribuindo para Saturno. E além disso, né, chegando por profecção aí a 10, Sol, Mercúrio e Vênus, eles vão sofrer com a quadratura de Saturno. E aqui já aparece a promessa do mapa natal de restrição à honra da nativa proveniente da relação com os outros, o reconhecimento público associado a restrições. Lua e Saturno vão distribuir para Marte, relacionando aí as restrições à violência. Delineadas as previsões por profecção, previsões essas que a gente já sabe que estão de acordo com as promessas do mapa natal, a gente vai ver na Revolução Solar se elas se confirmam. Então vamos lá. O cronocrata por profecção, Saturno, em Leão, signo ao qual ele chegou por profecção, na casa 7, repetindo a oposição ao ascendente que ele faz no mapa natal. Saturno em conjunção antícia da Lua e Marte, o que repete os aspectos do mapa natal e da profecção, já que Saturno e Lua distribuem para Marte, Saturno e Lua conjuntos no mapa natal, distribuindo para Marte na profecção. O Sol fazendo uma oposição por antícia a Júpiter. Veja, na profecção, Júpiter distribui para Saturno, e aqui na Revolução Solar, ele está repetindo a posição de Saturno no mapa natal, ele está transitando o Saturno natal, sendo
essa posição do Saturno natal o meio do céu da Revolução Solar. Ou seja, as promessas da profecção se confirmam sim aqui na Revolução Solar. E para finalizar, vamos fazer a profecção mensal, determinar qual é o regente dessa profecção, do mês no qual aconteceu o assassinato. O assassinato foi dia 1º de novembro, tá? Depois de estabelecer fazer a profecção mensal, estabelecendo o seu regente, a gente vai olhar os trânsitos dessa data. Partindo do signo da profecção, que é o mês do aniversário da nativa, julho, eu vou avançar até novembro, ou seja, 5 casas. A profecção chega em Gêmeos, tendo Mercúrio, então, como regente. Mercúrio é o regente do ascendente, está conjunto ao Sol e faz uma oposição aí a Lua e Saturno por Antícia. Ou seja, vão ser ativados nesse mês justamente os aspectos que determinam os acontecimentos restritivos. Usar os trânsitos, olhar os trânsitos para a data, utilizando da mesma forma que a gente utiliza a Revolução Solar, como uma ferramenta de confirmação. Então, vamos ver aqui o trânsito da data do assassinato, 1º de novembro, utilizando um horário aproximado. A gente encontra a Lua, planeta ao qual o regente mensal da profecção se opõe, em Leão, transitando o Marte natal, repetindo a profecção anual da Lua que distribui a Marte. E Marte a gente encontra em Câncer, transitando o Mercúrio e Sol. O Sol, que faz conjunção ao regente da profecção no mapa natal, está fazendo um trânsito ao meio do céu, fazendo uma quadratura ao meio do céu natal. Bom, gente, eu espero que eu tenha conseguido demonstrar nessa aula os principais conceitos da profecção, que apesar de ser uma técnica simples, quando bem usada, ela é de grande assertividade. Aproveitem então. Até a próxima.